tenho observado muitas coisas nas obras de ficção ultimamente, sabe? Seja jogos, filmes, seriados. Parece que falta um pouco de profundidade nessas obras, sabe? E eu sempre fico me perguntando por quê. Afinal, as pessoas que fazem essas obras muitas vezes são aí diretores de Hollywood. Você não pode negar que os caras fragam de alguma coisa, eles não estão ali à toa. Então, por que isso acontece, sabe? E a primeira coisa que vem à minha mente quando a gente fala de profundidade é se uma obra é boa ou não. Mas o que caracteriza uma obra como boa? Qual é o conceito de bom? O que define isso? Para quem não me conhece, eu sou Derek Baúti, você está no Garrancho e tô aqui finalmente gravando o vídeo de novo com o nosso equipamento novinho, beleza? Então presta atenção, fica aí e bora lá! Alguns requisitos vêm na minha cabeça quando eu vou pensar em uma obra boa. E aí dá aquela confusão. Será que uma obra boa é aquela que passa a mensagem facilmente? Ou seja, ela tem um nível de compreendimento mais avançado. Você, por exemplo, pega um livro, lê, entende de cara o que está acontecendo. Ou é a questão da complexidade? E aí a gente vai nas partes dos livros que são confusos de entender. Só porque eles são difíceis e eles são bons? Então, fica aí a minha dúvida. Mas quando a gente vai falar de ficção, a verossimilhança com certeza é o elemento mais importante. Para quem não sabe, o que é verossimilhança? Verossimilhança não é necessariamente uma realidade, ou seja, não é algo real. Ele é verossímil, ou seja, ele aproxima-se da verdade. E como isso manifesta na ficção? Quando você vai ler um livro, assim, sei lá, do Harry Potter, mesmo ele sendo um mundo mágico, ele tem um conjunto de regras para seguir. Primeiramente, ele tem que, por exemplo, estar de acordo com o nosso mundo real. Tudo bem que ele é um mundo de bruxos e etc. Mas algumas coisas têm que estar palpadas aqui no mundo real. E mesmo esse mundo fictício, seja lá do Harry Potter, dos Seus Anéis, das Crônicas de Nárnia, esse mundo fictício que é criado, ele tem também um conjunto de regras. E aí, só pra ficar claro, quando, por exemplo, você tá vendo um filme, sei lá, dos Vingadores, e aí o Homem de Ferro cai de 2.000 metros de altura. E aí, porque ele tá com a armadura, ele fica vivo. Aí um cara da salinha fala: pô, mas o Homem de Ferro caiu de 2.000 metros, mesmo com a armadura, era pra ele ter morrido. Aí vem um espertinho do lado e fala: ah, mas você não vai reclamar disso num mundo que tem, sei lá, um monstro verde destruindo todo mundo, um deus nórdico, um super soldado. Não seja esse espertinho. Não é porque o mundo é fictício que ele não tem lógica. Dentro ali do contexto dos Vingadores, do contexto dos quadrinhos super-heróis da Marvel, há um conjunto de regras para ser seguido. E esse mundo, inclusive, é palpado no mundo real. Então, se um cara cai de 2.000 metros de altura, mesmo com uma armadura, ele deveria morrer. Então, a não ser que a história te dê uma base, que te dê mais uma regra dentro dela, que ele não morra. Ele tem que ter um conjunto de regras. Então, não é porque o mundo é fantasia ou porque tem algum elemento que não existe no mundo real que tudo pode passar para o absurdo. Se tudo passa para o absurdo, né, não faz sentido a ficção. Você começa a não aceitar ela, entendeu? E aí, assim como no mundo real você vê alguma pessoa voando e isso parece estranho, né? No mundo fictício também, se voar não é comum, ele vai ser estranho para aquele mundo. Ficou claro? Eu tô focando muito nessa parte de verossimilhança porque ela é essencial para a ficção. Por que algumas ficções parecem absurdas? Porque elas não se palpam nesse conjunto de regras que é necessário. Inclusive, o motivo de eu ter planejado esse vídeo, né, foi a partir de um insight que eu tive numa aula de análise do discurso na faculdade. Para quem não sabe, eu faço letras na Federal de Minas Gerais. Mas enfim, eu estava tendo a aula e a professora estava falando de conhecimento interno entre os falantes, uma situação de interlocução, ou seja, uma situação de enunciação, de conversa. E ela contava o caso de que ela estava fumando e dois faxineiros estavam conversando.
E a faxineira perguntou pro outro faxineiro assim: você tá com dinheiro aí? No que ele respondeu: não preocupa não, eu compro o seu pão de queijo. Eu sei que parece meio absurdo essa conversa, mas se você for parar pra pensar, nem é. Você provavelmente faz muito disso com seus amigos, com sua família, com quem você tem contato. Outra coisa que dá pra gente pensar nisso aí é que num livro ou num filme, esse tipo de diálogo não acontece. O que acontece é que nesse tipo de diálogo você tem uma consciência entre os falantes que conversam entre si. Então ele tem alguns conceitos pré-definidos na mente dele que possibilita dele ter essa conversa que não tem muito sentido se visto do lado de fora. Se isso é algo tão natural do nosso cotidiano, das nossas conversas, por que nas conversas das obras, seja um seriado, um jogo, um livro, por que isso não acontece? Já percebeu que tudo é muito explicadinho? Hoje em dia, se sair fora da parte da questão do livro, né, do papel, a gente tem o audiovisual, né? Então, a imagem, ela já te permite acessar várias coisas daquela obra que o livro não te permitiria, porque você tem que usar a imaginação ou só a descrição. Mesmo assim, existe uma consciência entre os personagens. Os personagens de uma obra, eles são vivos. E eu não digo isso de uma forma transcendental, filosófica. Não, eles têm vida. Eles vivem em um mundo diferente do seu. Eles passaram por situações diferentes da sua. E aí eles têm um conhecimento interno, da mesma forma que você tem um e a pessoa do outro lado da rua que você não conhece tem outro. Então, para ficar mais verossímil, porque a linguagem, né, o nosso falar, ele é algo imutável. Você pode pegar o Harry Potter, que está no mundo de bruxo, você pode pegar o Senhor dos Anéis, que está no mundo de fantasia medieval, você pode pegar o Game of Thrones, que é menos fantasia, mas mais medieval, e a linguagem não vai mudar. Você pode alterar o mundo, mas a linguagem que é usada é a mesma, seja em qualquer situação. Vai mudar um tiquinho se é medieval, porque vai remeter a uma linguagem da Idade Média, sabe? Mas mesmo assim, a linguagem é a mesma que a gente usa no cotidiano. Então, a linguagem ela tem que ser mais verossímil ainda. Quanto mais próximo da realidade, da nossa realidade, a linguagem de uma obra de ficção é, mais fácil vai ser da gente se conectar, da gente se identificar com essa obra. Que esse que é o grande esquema. Mesmo sendo uma ficção, quando aquilo está próximo da nossa realidade, aquilo nos atinge mais. Não é à toa que Game of Thrones fez tanto sucesso. Game of Thrones tacou política, ele tá com um baque de realidade em cima de você, e aquilo fez muito sucesso, porque era fantasia e mesmo assim aquilo ali estava muito próximo, dá quase pra você pensar que aquilo aconteceu de verdade em alguma determinada época aí da humanidade. É isso que eu quero passar. E a linguagem é isso, ela tá palpada diretamente na nossa realidade. Quanto mais próximo da nossa, mesmo em uma obra de ficção, mais vai aproximar você da obra que você tá vendo ou lendo. E aí, eu volto no conceito de bom. Porque depois de pensar nesse insight, eu fiquei imaginando, por que que não tem esse tipo de linguagem igual do pão de queijo que eu acabei de falar? Por que não tem essa conversa mais natural? O interlocutor, o leitor, ele não vai entender, ele não vai pegar aquele conhecimento interno que os personagens têm, sabe? Fica muito abstrato. Mas ao mesmo tempo, fica mais profundo, fica mais complexo. Então, acho que é inclusive por isso que tem tantas obras rasas ultimamente. Porque ganhar o público se tornou algo muito importante, né? Isso veio com o capitalismo. Não estou fazendo uma super crítica aqui ao capitalismo, falando que ele fudeu as obras. Não, estou palpando um fato. O capitalismo, a necessidade de ganhar dinheiro com essas obras, fez com que seja imprescindível que os interlocutores entendam, né? Que o espectador ele entenda o que está acontecendo de forma clara e fácil. A gente não tem tanta paciência de ficar descobrindo o enigma do que está acontecendo na obra ali. Hoje em dia a gente quer as coisas mais mastigadas mesmo. E a indústria de Hollywood, ou os best-sellers, eles fazem isso. Hoje em dia, os seriados e os jogos de videogame, que vocês vão me ouvir falando muito, porque eu sou muito fã das histórias de jogos de videogame, eles estão mais avançados, né? Então, hoje em dia tem mais enigmas nos seriados, os jogos também são mais complexos.
mas filme de Hollywood e obra best-seller é feito para você entender. E aí eu fico com questionamento, será que vale a pena sacrificar a profundidade em prol da compreensão mais fácil ou vice-versa? Não sei. Na verdade tem uma opinião sim, e eu quero fechar com ela inclusive. Eu acho que a complexidade é mais importante sim. Uma obra profunda faz o locutor se esforçar para entender. Vou dar um único exemplo. Esse jogo aqui, falei que vocês iam me ouvir falando muito de jogo. A partir desse vídeo vocês começam a se preparar. The Witcher. Pra quem não está acostumado a jogar, ele é um jogo que foi muito premiado, né? Na verdade, acho que em 2016 considerado o melhor. Ele é medieval, baseado na obra de um escritor polonês. E ele é muito bom. Assim, não vou ficar entrando em detalhes dele. Mas o que acontece? Esse The Witcher foi lançado e ele é o 3. Vou mostrar aqui, ó. 3, Wild Hunt. E os 1 e o 2, eu e maior parte das pessoas que compraram esse jogo não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Nunca tinha ouvido falar do Witcher 1 e do Witcher 2, os jogos. E lançou o 3. Assim, o trailer foi tão absurdo, né? A divulgação em cima dele foi tão absurda e ele ganhou tantos prêmios que eu tive que comprar. Eu já sou fã de jogos de RPG. O jogo te coloca num mundo em que tudo do jogo do 1 e 2 aconteceu, uma história linear. Ele te joga, o jogo sabia que ele ia conquistar novo público. E ele te joga dentro do mundo sem te explicar nada do que está acontecendo. Mas o jogo é tão envolvente que não tem como. O jogo é mais fácil porque ele disponibiliza, por exemplo, esse é um jogo de mundo aberto, então ele disponibiliza livros, né, do próprio mundo para você ler. E você vai lendo ali dentro do jogo, horas de jogo só lendo, só descobrindo coisas, né, que aquilo ali foi me deixando viciado e eu comecei a ler tudo. E aí depois eu descobri que esse jogo era baseado numa obra que já existia 7 livros, e eu já comprei o primeiro livro e já tô doido para comprar o segundo. Então a profundidade me fez ter a necessidade de compreender, e eu busquei aquilo em várias mídias possíveis que eu pude. E eu acho que esse é o grande segredo de uma obra. Ele é te envolver de uma forma que você precisa descobrir mais sobre aquilo. Eu acho que é isso aí. Essa é a minha opinião. Se você acha diferente, se eu falei alguma abobrinha, comenta aqui. Se você curtiu, dá um joinha. Se não curtiu, dá um dislike para eu poder gerenciar como que vocês estão reagindo aos vídeos. Qualquer dúvida, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui seu feedback. E eu só tenho a agradecer. É isso aí. Valeu e falou!